Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e esta é a sua conexão diária com o agronegócio. O boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, PROHORT, aponta que houve um movimento de queda nos preços da batata, da cebola e da cenoura na maior parte das centrais de abastecimento pesquisadas. Já a alface e o tomate apresentaram um leve movimento de alta nos preços. Após vários meses de queda, em setembro, o preço do tomate apresentou reversão desse movimento, com um aumento de 2,6% em comparação com a média de agosto. A tilápia é a proteína que mais cresce no mundo, fenômeno que aconteceu com o frango anos atrás. No Brasil, a produção em 2023 alcançou quase 890 mil toneladas. O Rio Grande do Sul não aparece entre os maiores produtores do país, ficando na 12ª posição, embora a região sul concentre 1/3 da produção nacional de peixes cultivados. Vamos saber mais sobre esse mercado e seu potencial com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, Francisco Menezes. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem. E quanto tempo para que a tilápia seja de fato o novo frango? Olha, se nós fizermos uma retrospectiva, há aproximadamente 40 anos atrás, o frango estava no estágio que nós estamos hoje na tilapicultura nacional. Posso dizer para você, inclusive, que há 40 anos estava, inclusive, mais concentrada a produção do que nós temos atualmente. Então, a gente fala no cenário, a tilapicultura praticamente como uma atividade comercial extremamente importante, com empresas estruturadas, tem 10 anos. Então, nós estamos falando aí de um cenário de 20 a 30 anos, para que possamos ter o mesmo status que nós temos hoje, principalmente na avicultura. A produção brasileira de peixes cresceu mais de 50% em 10 anos. Quais são os objetivos agora? Olha, os nossos objetivos são assim, são bem claros. Primeiro, a gente precisa melhorar a cada dia, cada ano, a competitividade da piscicultura brasileira. E estamos conseguindo isso. Hoje nós temos uma das tilapiculturas, das pisciculturas mais tecnológicas do mundo e com as melhores produtividades que tem pelo mundo. Uma característica, inclusive, do agronegócio brasileiro. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é principalmente a abertura de mercados, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Se nós observarmos especificamente a tilápia, nos últimos 10 anos, ela cresceu 10,3% ao ano. Então, é a proteína animal que mais teve crescimento no Brasil nos últimos 10 anos e deve continuar nos próximos 10 anos também dessa mesma forma. Haja vista que proteínas importantes e tradicionais no Brasil, como bovino, suíno e aves, já estão no limite assim, bem próximo da sua capacidade de consumo, enquanto que o pescado, que é a proteína animal mais consumida no mundo, tem um campo pela frente aí muito grande para crescer, principalmente dentro de mercado interno. E como é que está a participação do Rio Grande do Sul nesse mercado promissor, Francisco? Olha, não está bem, mas poderia estar bem mais adiante. Alguns anos atrás, nós tivemos um problema jurídico, ou seja, o Ministério Público entrou na justiça contra a produção de tilápia no estado do Rio Grande do Sul. Foi um processo que durou 16 anos e o Ministério Público perdeu a ação no STF. Então, assim, o Estado perdeu o boom da explosão da tilapicultura. Tem como retornar agora? Tem, mas a legislação estadual está muito rígida do ponto de vista ambiental. Teria que haver uma estruturação, uma reestruturação jurídica para trazer segurança jurídica para o produtor e para novos investidores, porque o que nós observamos hoje no Brasil é que quem está fazendo os maiores investimentos não eram os produtores tradicionais, são grupos de investimentos do agronegócio, às vezes até fora do agronegócio, que fazem isso. Mas se tiver qualquer resquício de insegurança, não vão produzir. E lembrando que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade muito boa. Primeiro, pela abundância de ambientes, ou seja, onde se produz arroz alagado, pode-se produzir tilápia, uma questão de adaptação, ou seja, tem um ambiente bom, tem recursos hídricos. Mas e o inverno? O inverno não é problema, no Paraná também tem inverno, se faz uma super safra durante o verão, tal qual as culturas de verão a gente administra. Então, assim, nesse momento, uma necessidade do governo fazer uma reformulação da sua lei ambiental,
treinar os órgãos ambientais para que aceite as leis e a legislação, e os investidores voltem a olhar para o Rio Grande do Sul como uma grande oportunidade de negócio, onde eu acredito muito. O Rio Grande do Sul perdeu o trem dessa expansão. Literalmente, perdeu o trem da história da tilapicultura, mas está no momento em que pode subir de novo. Mas fora a tilápia, o estado lidera em outras espécies, né, presidente? Exatamente, um exemplo, é o maior produtor de carpa do país, mas a carpa tem uma característica interessante, ela atende à necessidade de uma alimentação de subsistência. Então, assim, o produtor produz para ele e para a vizinhança dele em ocasiões especiais. Não é negócio. A gente também tem outros bagres que também acaba não virando negócio, porque, um exemplo, uma das características do Rio Grande do Sul e do agronegócio brasileiro é trabalhar com commodity. E a tilápia é uma commodity, por isso que se deu tão bem, principalmente no Paraná, onde o produtor está acostumado a trabalhar com commodities, seja de proteína animal ou de grãos. Já a carpa é um produto de consumo local, o resto do Brasil não, assim, não assimilou o sabor da carpa, então tem como crescer? Tem. Significativamente? Não. Hoje, nesse momento, e uma projeção aí para 7 a 10 anos, as melhores perspectivas estão efetivamente para a tilápia. Você falou em grandes grupos investindo na produção de peixes. Como é que é a piscicultura como negócio? Olha, é um negócio extremamente complexo, tá? Antigamente era muito fácil. Você fazia um viveiro, colocava peixe, depois vendia esse peixe. Hoje não. Hoje, assim, você tem que efetivamente fazer um estudo de mercado para saber quem vai comercializar, por quanto que é comercializado, além de vir para dentro da propriedade suas condições para saber se tem viabilidade econômica. Então, hoje, a tilapicultura, especificamente do que nós estamos falando, é a mesma coisa de você, eu vou montar um galpão para engorda de pintinhos, né? Para engorda de frangos. É só você pegar dinheiro e fazer isso? Não, você tem que estudar toda a questão, quem vai te fornecer as formas jovens, as questões sanitárias, as questões de fornecimento de ração, quem vai comprar o produto. Então, o que nós recomendamos? Procure um profissional especializado para ajudá-lo, ou procure uma empresa que, principalmente as empresas de processamento, que compra tilápia para industrializar e comercializar, e veja como pode fazer uma parceria. Uma das características da tilapicultura, principalmente na região sudeste, parte do centro-oeste e na região sul do Paraná, é o sistema de integração, onde as empresas âncoras fornecem os insumos e o produtor produz e entrega para ela, recebendo uma remuneração pelos resultados zootécnicos. É dessa forma que deve acontecer aí. Então, há necessidade de um estudo regional, de um estudo econômico, para saber se efetivamente é negócio. Às vezes você já está numa região que tem bastante, fica muito mais fácil você fazer a coleta. Outra fonte importante são os órgãos de extensão. Aí, no estado do Rio Grande do Sul, procura eles e pede para ele elaborar um plano de negócio, se naquele teu ambiente tem viabilidade econômica. Olha, então, antigamente a gente falava, olha, para você ser um bom produtor de peixe, você precisa passar no mínimo 8 horas com os pés na água. Hoje a gente fala, para você ser um bom produtor de peixe, você tem que passar 4 horas com os pés na água e 4 horas com a bunda na cadeira. Bunda na cadeira significa gestão do seu negócio. Somente a administração da porteira para dentro não é mais motivo de sucesso. A gente tem que administrar da porteira para dentro e da porteira para fora, porque nós estamos lidando com uma commodity. E o produtor rural tem aprendido isso na marra nos últimos anos. Exatamente, o da tilápia não é diferente. Olha só como são as coisas. Semana passada nós tivemos um tufão numa área importante de produção de tilápia na China, que é o maior fornecedor e exportador de filé de tilápia dos Estados Unidos. Os preços do filé de tilápia dos Estados Unidos já subiram. Os exportadores já estão fazendo os novos contratos. Então, assim, é uma commodity. Tudo que acontece impacta positivamente ou negativamente no nosso negócio. Somente olhar para o peixe hoje não é, vamos dizer assim, fator determinante para o sucesso. Não, é uma atividade que requer conhecimento. Quando eu falo conhecimento, significa ninguém estudado, né? Mas conhecimento assim, em busca de informações para o sucesso do seu negócio.
como os produtores do Sul fazem muito bem nas outras atividades econômicas, principalmente na área de grãos. O Brasil tem condições naturais e insumos para esse crescimento? É exatamente, esses são os fatores que a gente chama de fatores competitivos do Brasil nesse momento. Atualmente, nós somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo, a gente faz uma projeção aqui na PeixeBR, que no ano de 2030 nós seremos o segundo maior produtor do mundo. E provavelmente em 2040 nós já seremos o maior produtor, o produtor número um de tilápia do mundo. Por quê? Por conta dos fatores competitivos. Por exemplo, hoje a China e outros países que produzem tilápia a partir de grãos que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, se nós produzimos aqui, nós somos muito mais competitivos. Recentemente, eu estive no Vietnã, que é um grande produtor de panga e de tilápia, e a gente verifica que as rações deles são bem mais caras do que as nossas. Por quê? Porque eles compram aqui no Brasil seus insumos, e os principais insumos é comida para o peixe, que aí é milho, soja, farelo de trigo, farinha de vísceras, é o que a gente tem aqui em grande volume e exportamos. Então, é uma grande oportunidade para o agro do Rio Grande do Sul, para o agro brasileiro, estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, já estão, e Paraná já identificaram isso, estão fazendo grandes investimentos, e agora, mais recentemente, Minas Gerais, que é o estado que mais cresce nesse momento, em função de que o empresário está vendo uma oportunidade muito grande. Para você ter uma ideia, nós estamos a cada trimestre quebrando recorde de exportações em relação aos anos anteriores. O trimestre passado, nós nunca exportamos tanta tilápia quanto exportamos no trimestre passado. E assim, recorde atrás de recorde. Por quê? Por conta da qualidade do nosso produto e da competitividade. E isso não vai voltar atrás. Há poucos anos atrás, a gente exportava para 4, 5 mercados internacionais. O ano 2023, nós já exportamos para 42 mercados internacionais. Então, a gente ainda está arranhando esse mercado internacional, temos como crescer muito. Hoje exportamos algo em torno de 2 a 3% do que a gente produz, mas, com certeza, se a gente aumentar para 25%, 30% da nossa produção e de exportação, o mercado internacional, existe possibilidades para isso. Que maravilha! E o peixe ainda tem uma vantagem sobre as outras proteínas, que é ser o queridinho dos nutricionistas. Claro! Se você observar a história da humanidade, né, os seres humanos, vamos dizer assim, se desenvolveram principalmente comendo peixe. As principais civilizações do mundo foram estabelecidas a partir do pescado. Então, se você quer ver o índice de desenvolvimento de uma nação, é só verificar lá qual que é o consumo per capita de pescado. Eu sempre brinco, né? Você vai no médico, o médico receita peixe para você comer, virou quase que remédio, né? Então, assim, é uma proteína de excepcional qualidade. A gente, até a tilápia especificamente, ali na região do Oriente Médio, ela é chamada de São Peter, porque os judeus acreditam que o milagre feito por São Pedro foi com uma tilápia, que tem uma tilápia que é endêmica ali do Rio Jordão. Então, assim, historicamente, esse negócio de peixe é algo saudável, é algo quase que divino. Lembrando, mais uma vez, que o símbolo do cristianismo é um peixe e é uma tilápia. O produtor gaúcho, então, precisa estar atento para ganhar um espacinho nesse mercado? Exatamente, não é um espacinho, né? Um espaço muito grande. Porque a gente tem um perfil, principalmente do produtor no Rio Grande do Sul. Eu moro no estado do Mato Grosso, que na realidade é quase que uma filial do Rio Grande do Sul, né? Meus amigos todos, a sua maioria são gaúchos. Os que não são gaúchos nasceram no Paraná, mas os pais são gaúchos do mesmo jeito. Então, assim, esse perfil empreendedor realmente faz a diferença no agronegócio brasileiro e me surpreende ainda não ter explodido aí no Rio Grande do Sul, onde eu acredito que seja um dos melhores ambientes do Brasil para a produção dessa tilápia, em função que os ambientes que são de produção de insumos estão todos aí. Mas acredito que o setor organizado, principalmente o setor produtivo organizado, pode trazer soluções para essa questão de segurança jurídica ambiental, que, do meu ponto de vista, é o mais crítico hoje no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente, pela participação e pelas boas novas aí do setor. Muito bem, presidente, obrigada pela sua participação. Bom ouvir essas boas novas aí do setor.
Que bom, sempre à disposição aqui de vocês. É bom falar de uma proteína que está começando a sua história, né? E que está nos próximos anos a gente conta efetivamente o que aconteceu. Porque hoje, na Peixe BR, que está completando 10 anos, a gente tem 10 anos de história e 10 anos de sucesso da piscicultura brasileira, da tilapicultura brasileira. Então, vamos juntos. Não é só alegria, não é só sorriso, as dificuldades. Todo dia nós temos uma dificuldade, mas a resiliência do produtor brasileiro, olha, para quem já viaja pelo mundo afora, pode comprovar isso. Não tem empreendedor rural tão competente e eficiente quanto o empreendedor rural brasileiro. E nós devemos muito isso aos gaúchos. Portanto, aí é o berço desse empreendedorismo. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguida, temos Fala Professor e os infográficos da Sacred Call. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Falando em Ubra, todas as quartas-feiras nós conhecemos as novidades da universidade no Fala Professor. Confira! Olá! No Fala Professor de hoje, estamos aqui na Faculdade de Veterinária da Ubra Canoas e vamos conversar com o professor Elisandro dos Santos sobre os animais silvestres. Professor, a gente sabe que nessa época da primavera, os animais silvestres eles costumam ser recolhidos dos seus habitats naturais, às vezes até indevidamente. Por que isso acontece? Bom, nessa época do ano a gente tem o que a gente chama de nidificação de muitas aves e a gente tem a primavera como um momento de aumento de recursos naturais, né? Então muitas espécies reproduzem nesse período do ano e aí consequentemente muitos filhotes são encontrados pela população e em alguns casos podem ser recolhidos indevidamente e destinados para o centro de reabilitação, né? E qual que é o objetivo das pessoas que recolhem esses animais? Muitas vezes é um ato de boa-fé da pessoa que encontra algum animal debilitado, caído do chão e que quer de alguma forma auxiliar, mas muitas vezes não sabe em que momentos deve auxiliar e em que outros momentos deve deixar que a natureza siga o seu rumo, né? E para as pessoas que querem fazer então esse ato de boa-fé, ajudar os animais, como é que elas podem proceder quando encontrarem um animal, assim? Se o senhor puder dar exemplos de animais também. Claro, por exemplo, nessa época do ano a gente tem muita ovipostura de tartarugas, né, de animais que saem de cursos de água, elas se deslocam para fazer ovipostura, depois elas retornam novamente para dentro da água, né? Muitas nesses casos as pessoas encontram tartarugas adultas, a recomendação é que elas não façam nenhum tipo de intervenção, a não ser que o animal esteja preso em algum local, esteja atravessando alguma rua, e aí nesse sentido a gente orienta que retire o animal na situação de risco e coloque ele para um local seguro, mas sem de forma alguma recolhê-lo, né? E é adequado contatar, de repente, alguma entidade oficial, assim, que possa auxiliar, ou a pessoa procede sozinha? Toda vez que a gente fala de animal silvestre, né, toda manutenção ou mesmo recolhimento desses animais, ele requer autorização. Então, normalmente a gente recomenda que as pessoas entrem em contato com o órgão ambiental da sua região, pedindo orientações antes de fazer qualquer recolhimento, qualquer tipo de resgate ou intervenção, porque ao mesmo tempo em que esses animais muitas vezes estão em situação de risco, eles também podem, por se defenderem, podem machucar alguém que não tem ainda habilidade para manipulá-los, né? E qual que é a situação aqui no Rio Grande do Sul? Quais animais costumam ser mais encontrados e, portanto, retirados dos seus lares? Bom, a gente tem uma diversidade muito grande de aves, principalmente os passeriformes, né, que são as aves pequenas, que caem eventualmente os filhotes de ninho
e muitas vezes são recolhidos, né? Então até uma recomendação nesse sentido é que filhotes que ainda já estão empenados, né, que a gente chama, que estão aprendendo a voar, não devam ser recolhidos, né, porque muitas vezes os pais alimentam no solo. A gente tem também os filhotes de tartaruga que são encontrados, né, os cágados de água doce que são encontrados muitas vezes, além dos filhotes de mamífero, como por exemplo o filhote de gato do mato, de veado catingueiro, eventualmente de bugios, né, ou mesmo de gambás em áreas urbanas, são muito encontrados os filhotinhos nesse período do ano. E para quem se aventura ali a tentar ajudar algum desses animais aqui no estado, eles apresentam algum risco que pode fazer mal, assim, para quem se aventurar, né, a resgatar? Risco a gente tem sempre quando vai lidar com algum animal silvestre, decorrente são animais que não têm ainda contato com pessoas, eles podem reagir mordendo ou bicando, né? Então muitas vezes as pessoas que não têm ainda nenhum tipo de habilidade na manipulação desses animais devem tomar cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, né? Então isso realmente a gente sempre recomenda, né? E a orientação então é que no caso que tem esse contato, essa mordida, enfim, procure atendimento. Sim, fazer uma boa limpeza do local onde, né, recebeu alguma bicada ou uma mordida, por exemplo, procurar a assistência médica o mais rápido possível, né? E de maneira geral, como é que vocês ensinam aqui na faculdade para os alunos como proceder quando dessas situações, né, de animais silvestres, principalmente agora na primavera? A gente traz muitos exemplos em sala de aula para os estudantes de veterinária para a gente poder passar orientações de quando intervir e quando não intervir, né? Então a gente traz exemplos com aves, com mamíferos, com répteis, para os alunos poderem, mesmo que não vão atuar na área, terem alguma ideia de como passar as orientações corretas para as pessoas, né? Muito obrigada. Então esse foi o Fala Professor de hoje. Conversamos com o professor Elisandro dos Santos sobre os animais silvestres, para a gente saber como proceder diante dessa situação que é tão comum na primavera. Termina hoje em Paris a Cial, uma das maiores feiras de alimentos do mundo. Confira o que rolou por lá. Acabou hoje muito bem sucedida a participação da BPA junto com outras 25 empresas produtoras de proteína animal brasileira na Feira Cial Paris 2024. Foram 5 dias de feira. Nesses 5 dias foram servidos mais de 500 pratos à base de frango brasileiro, além de omeletes e pururuca, também à base das proteínas brasileiras que trouxemos para cá. Nesses dias de feira foram feitos mais de 126 milhões de dólares em negócios e estão provisionados mais de 755 milhões decorrentes da participação das empresas nessa feira. Esperamos que a próxima edição seja tão boa ou mais proveitosa do que essa. Estamos muito felizes e um detalhe muito importante é que a ação das mulheres também chamou a atenção de muitas pessoas, muitos visitantes na feira e foi um sucesso. Esperamos que todos tenham gostado e saímos daqui com a sensação de dever cumprido. Na semana passada, nós entrevistamos o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, sobre a olifeira que movimentou a cidade. A nossa repórter, Maria Eduarda, esteve lá e nos conta como foi. 35 expositores apresentavam a qualidade das pequenas e médias produções rurais gaúchas. A terceira edição da Olifeira trouxe palestras sobre a fabricação de azeites, aulas de gastronomia e degustações. Entre as mais de 2.000 variedades de olivas no Rio Grande do Sul está o negócio da Zélia, que ingressou no ramo de azeites de oliva extra virgem em 2014. Família com propriedade grande, com lavouras de soja, gado, é tudo volume, né? E eu queria uma coisa menor que eu pudesse participar, porque nesse grande, assim, não tinha um lugar para mulher, no caso. Levou 2 anos para a família apoiar a ideia, mas assim que iniciou os trabalhos, a Zélia cuida de cada árvore e coloca os rótulos nos azeites um a um. Tudo passa pelas mãos dela. É um produto nosso, que é um produto bom. E o azeite não é como vinho, o azeite quanto mais fresco, melhor. Só não pensar que um azeite que é importado, quanto tempo ele leva para chegar aqui. E o nosso já está aqui, quer dizer, sempre o nosso vai ser mais fresquinho e com certeza melhor, né? A Zélia conta com orgulho que a marca de azeites de oliva é feita por mulheres e afirma que esse é um diferencial. Na olivicultura porque na maioria das propriedades, quem toma conta, quem teve a iniciativa, são as mulheres. A maioria que a gente conhece, das colegas, que são olivicultoras. Então, acho que isso até tem uma união. Existe sensibilidade até na poda. Uma mulher consegue podar uma árvore, uma oliveira,
eu acho com muito mais facilidade que o homem. Porque ela tem sensibilidade. E a oliveira, tu não precisa podar aquilo padrão. Tu tem que ter sensibilidade para saber qual é o galho que está atrapalhando a luz, qual é o galho que está incomodando. E a mulher faz super rápido isso, muito rápido. Por isso que eu acho que e vamos levar adiante com as mulheres, né? É delas a olivicultura, é nossa. 70% do azeite de oliva produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. São 580 mil litros por ano. E desde a formulação até a embalagem, existe um cuidado para que ele tenha a qualidade máxima, o que resultou ao Estado diversos prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. E agora vamos ver o infográfico do site Sacred Call com a divulgadora científica Lívia Padilha. Oi, Thaís. Muitas pessoas se perguntam se o gado anda tirando a comida do nosso prato. Ou seja, será que os grãos e produtos alimentícios são produzidos especialmente para o gado e a gente poderia estar comendo isso ao invés de alimentar os animais? Então hoje a gente vai desmistificar mais esse grande mito da pecuária, com a ajuda desse infográfico que traz dados muito interessantes e particularmente um dos meus preferidos, porque ele desmistifica e traz a real alimentação dos animais, aqui incluindo ruminantes e também animais monogástricos, como os frangos e os suínos. Como a gente pode ver no gráfico, a maioria disso é pasto, ou seja, 46% grama e folhas, seguido de outros resíduos de cultivo, ou seja, resíduo de outra cultura que o animal consegue digerir, os ruminantes conseguem digerir. Continuando nos percentuais, nós temos forragem, bagaço de oleaginosas, outros subprodutos não comestíveis pelos seres humanos. E só lá no finalzinho, 13% que nós temos os grãos e mais 1% de outros comestíveis. Isso aqui são dados globais. Então, 14% do que eles comem, nós poderíamos comer, mas 86% do que eles comem, nós não conseguimos digerir. Então, isso é muito interessante, porque eles estão comendo aqui pasto e outros produtos que nós não conseguiríamos digerir e produzindo carne, leite. Eu gosto de traduzir o upcycler, ou o boi, como aquele que transforma pasto em picanha. Então, fica isso na memória e vocês podem ficar tranquilos que o boi e os animais não estão tirando comida do nosso prato. Eles estão fornecendo mais e mais comida todos os dias. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente encontra você amanhã. Até lá!